Olá a todos, bem-vindo aí em mais um episódio do Papo de Diretoria, episódio número 2. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre estratégias colaborativas, né? Vamos tentar trazer aqui algumas métricas baseadas aí na questão de uma relação nova, né, entre a liderança e a performance dos nossos colaboradores. E eu trouxe hoje então para falar sobre esse tema dois convidados ilustres aí. É o Sérgio Bastos, meu amigo aí de longas datas já, né, Serginho? E o Cláudio Tavares também, do Laboratório Gross. Então, tanto a Forbio quanto o Laboratório Gross apoiam aí o Papo de Diretoria, né? Muito obrigado aí às duas empresas. Pessoal, queria dar as boas-vindas então para vocês, antes de mais nada. Agradecer o convite também, né? E acho que a ideia é, até para contextualizar para a galera que está assistindo de casa, é mais a gente fazer uma troca mesmo, né, de conhecimento aqui. E a dinâmica vai ser o seguinte, então eu vou fazendo as perguntas, eu passo para um convidado, então coloco um convidado ali para falar sobre o tema, depois eu passo a réplica para o segundo convidado. E assim a gente vai seguindo a nossa dinâmica, né? Então, vamos lá, senhores, prontos para começar aí? Bom, a questão aí que eu trago logo de início, né, é relacionada às boas práticas dos treinamentos colaborativos. Então, a gente vê que na pandemia, né, de uma maneira geral, os treinamentos colaborativos vieram para ficar, né? Então, cada vez mais, inclusive os treinamentos híbridos, né, também, que é o treinamento online, com contextos do treinamento presencial. Então, o que vocês acham aí dessas boas práticas de treinamento colaborativos hoje, que vocês enxergam, não necessariamente precisa ser, né, dentro da vivência de vocês, mas num contexto geral do mercado, o que vocês acham que veio para ficar em relação a esse tipo de treinamento? A equipe mais fortalecida, mais unida, processos conjuntos, né, não mais hierárquicos, assim, uma pessoa dita toda a regra dos projetos, e sim a gente consegue deixar num formato horizontal, né? Então, o que vocês acham um pouquinho sobre esse tema? Eu queria começar com o Sérgio aí, se quiser falar um pouquinho, Sérgio. Vamos lá. Bom, eu venho de uma empresa que essa visão colaborativa ela já está na raiz, ela está no DNA nosso, né? Então, sempre teve muita liberdade ali, a equipe sempre teve muita liberdade em expor, em se ajudar, tantas áreas ali. Eu falo que todas as logísticas ali, nós como atendemos a nível Brasil ali, com mais de uma filial, com mais de uma equipe, então essa colaboração ela tem que existir porque o resultado, a meta, ela já é atrelada. Né? Não tem uma meta logística Recife, logística Palma, São Paulo. A meta já amarra todo mundo de uma certa forma. O cara errou lá, a gente vai impactar aqui. Então, assim como as metas, os treinamentos têm que ser colaborativos. A gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que completar as coisas da mesma forma, a mesma embalagem, o mesmo padrão. Então, isso já vem de antes de pandemia para nós, né? De antes desse novo normal. Então, o que eu enxergo é que isso só mostrou agora. Por exemplo, eu não preciso mais ir para Recife para efetivamente passar um determinado treinamento. Hoje, com todos esses sistemas Teams, Zoom, tudo isso, essa modernidade aí, facilitou muito, encurtou, né? Sim. Encurtou o tempo, né? O gasto, principalmente, que tinha de deslocamento, de hospedagem e tudo. Então, isso veio para ficar. Não faz sentido a gente voltar para um passado onde todo esse desgaste, deslocamento aí já matava tudo isso. Então, acho que fortalece, né? Algo que para nós já fazia parte da nossa origem ali, Forbio de ser, né, o nosso jeito de ser. Então, acho que tem tudo para prevalecer. Né? Não sei qual a visão do mercado em relação a isso, outras empresas, mas eu vejo como hoje é um pilar. Precisa ter isso, precisa ouvir o colaborador, quem está ali. E hoje eu estou de casa, o cara está lá trabalhando. Então, preciso ter essa confiabilidade, preciso saber que o cara está bem capacitado e preciso treinar e acompanhar. Às vezes eu não consigo estar lá presencialmente. Então, isso encurta caminho, com certeza. Acreditar também ali no colaborador que está com a gente no time, né? Sim. Acredito que é um ponto, né? A gente estava antes do bate-papo falando também. O Cláudio também acho que passa um pouco por isso, né? A matriz dele está lá no Rio, mas tem alguns postos aí que estão em outras localidades, né? Então isso acaba sendo realidade para qualquer segmento, para qualquer empresa, né, Cláudio?
Sim, é verdade. Somente para a indústria farmacêutica, né? E principalmente também pela questão da área de supply chain. A área de Uhum. supply chain, como ela agrega várias áreas, né? Como PCP, logística, enfim, comércio exterior, compras, procurement, enfim, negociações internacionais, como já foi meu caso, né? Então, Uhum. sim, tem que existir esse treinamento, esse engajamento colaborativo, né? São vários profissionais que têm objetivos diferentes, mas em suas áreas, né? Taticamente, mas estrategicamente é um só, né? Então, o líder nesse ponto ele tem que observar cada departamento, né? As suas táticas, porque estrategicamente você tem que atingir aquele objetivo que foi traçado para a equipe como um todo, né? Então, o treinamento colaborativo, assim, eu vejo que na essência mesmo, ele não mudou, né? Eu vejo que quando a gente faz um treinamento colaborativo, e o Sérgio colocou muito bem, e isso é um ponto fundamental na liderança, é a confiabilidade, Uhum. né? Então, quando você faz um treinamento e que você delega, né, a questão da ausência, né, de não estar presente, você passou a delegar muito mais. Então, como que você vai poder delegar se você não treina bem, né? Então, eu vejo que os treinamentos, eles essencialmente continuam bem, continuam eficazes, Uhum. mas você tem que ter esse adendo da confiabilidade, porque você não está mais ali presente para ver se a sua equipe está realmente realizando. E claro, as métricas têm que continuar existindo, porque é a forma com que você vai extrair, né, o resultado no final para você tomar as decisões como líder, seja distante, seja presente, mas eu vejo que Uhum. o panorama, né, do treinamento colaborativo, ele só tende a se expandir, né? E a Exato. e afirmar, né? Uhum. Se estabelecer de vez, né? Sim. É exatamente esse ponto, né? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente estabeleceu novos modelos de treinamento, por mais que, como a gente comentou, os treinamentos colaborativos já existiam no passado e hoje eles estão sendo aprimorados, na medida que eles são aprimorados, nós precisamos medir isso, né? Então é um ponto que você colocou muito bem. E para medir, nós precisamos atrelar a indicadores de performance, né, trazendo mais o universo ali logístico, enfim, né, num contexto geral, a gente traz bastante os KPIs, né, KPI ali, né, vamos trazer para o português aí. Mas são os indicadores chaves de performance. Então, indicador chave de performance, quando você pega, por exemplo, o Motif, né, que você vai medir o nível de excelência das suas entregas ali, né, se ela está com atraso, se ela está entregando tudo corretamente, o volume, o produto, né? Isso a gente intrinsecamente consegue avaliar a produtividade dos nossos colaboradores, né? Então eu dei um exemplo aqui da OTIF, né, como sendo um indicador de performance, mas a gente tem inúmeros, né? E aí eu queria ver com vocês, o que vocês acham desses indicadores? Tem algum que vocês acham muito interessante para a gente atrelar com a produtividade dos colaboradores ali hoje no cenário dos treinamentos colaborativos, por exemplo? Então a gente consegue analisar um outro indicador-chave aí que é atrelado ao conhecimento do nosso funcionário, ao quanto ele está absorvendo do conteúdo e aplicando na prática. Tem algo nesse sentido? O que você acha, Serginho? Olha, Lucas, eu acho que quem não mede não gerencia, né? Então É o meu ditado também. tem que ter o controle, cara. Os KPIs aí, eles são fundamentais. Se você não sabe como o andamento das suas funções, da sua realidade, nível de serviço, quanto está gastando, né? Cara, você se perde achando o resultado. Você tem que ter a convicção. Eu sou de uma área sensível, da área farmacêutica, né? Medicamento oncológico, resumidamente, e tratamento de fertilização humana. Então, são medicamentos controlados ali de temperatura, tudo você vivencia Cadeia no fria. paciente. Cadeia fria é, na essência, então é muito difícil. Então, se não existe um controle, acabou, cara. Né? Acabou. Então, Apagamos os muito KPIs incêndio junto, né, Serginho? é muito incêndio. A gente vive sempre, todo dia, uma emergência. É Exato. um paciente, cara, que pode vir a óbito se não receber a mercadoria em X horário. Então,
tem que estar muito bem alinhado isso, a essência do time, a consciência de cada um, o DNA de cada um ali, tem que estar muito bem enraizado isso, porque senão não funciona. E nada disso é só você como pessoa, você tem que ter isso no controle. A gerência da empresa, a diretoria da empresa vai enxergar o controle, o que efetivamente está sendo feito. Então os KPIs, eles, assim como hoje usa muito o Excel, né, cara? Excel é a base de tudo, acho que de todas as empresas, né? Agora que se ouve falar em Power BI e tudo, que talvez Power BI, né, o nosso futuro aí, né? Até já vou me preparar, porque eu sei O Excel que já é tá o que ficando veio para obsoleto ficar. já. Tá ficando obsoleto, já não tá dando conta de tanta planilha, já vai verdade, destravar. verdade. Então, assim, Lucas e Cláudio, os KPIs, cara, são fundamentais. Uma ferramenta, você enxergar o que, na essência o que está acontecendo. Né? Então, isso foi bom para nós. Eu acho que quando a gente delegou responsabilidades a algumas pessoas que ficaram lá presencialmente na empresa, você consegue controlar, sim, o que o cara está sendo feito ali com os KPIs que ele apresenta. Sim. Então, pô, você dá ali para o cara criar X empresa ali transportadora. Então, quantas entregas aquele cara fez, qual o custo daquilo ali, qual o ticket médio o cara carrega, quanto que sinistro ali tá, né, o risco que a gente tem sobre aquela operação, tudo isso é muito bem controlado. Então, hoje a gente tem uma equipe ali na área de transportes ali que, pô, os caras comem planilha, cara. Exato, os caras são Café fera, da manhã, né? almoço e jantar. Então, assim, isso é que faz o negócio funcionar, cara. Então, isso é fundamental. Aprimorou ainda mais, aumentou mais o controle. Outras pessoas que não eram habituadas se habituaram, se adaptaram. Sim. E é o nosso dia a dia, cara. Eu acompanho a galera aí, né, Serginho? Que ó, pelo menos uns 6 anos aí já. E o time é muito bom mesmo. Eduardo, Vitor, o Léo, o Sidney, enfim, né? Toda a galera aí muito, muito boa mesmo. Os caras têm. Da manhã do dia, o pós, né? O pós-término de turno é só KPI da galera. Fala, meu, isso aqui foi X entrega, né? Isso aqui estava dentro de um veículo e tal, o gerenciamento de. Então, tudo é muito bem controlado. Então funciona, cara. Funciona e isso tem que manter. É muito bom mesmo. Você tem um TMS, Sérgio? Tem. Sistema. Assim, o nosso TMS é nosso, né? TMS, a gente criou um TMS nosso. Hoje a gente tenta implantar um TMS lá. A gente, por ser parceiro da RAI, a gente tenta barganhar um pouco descontos aí com essas operadoras de TMS terceirizado, né? Então, nosso TMS hoje, terceirizado, que seria um TMS mesmo de uma empresa que só faz isso, não, mas o nosso existe um TMS nosso, né? Estamos engateando para isso, eu acredito que logo mais tardar. Muito legal mesmo, acho que dá pra gente estipular inúmeras variáveis aí em relação a indicadores de performance, o quanto isso a gente pode atrelar na nossa operação, né? E avaliar, eu acho que não só a performance dos colaboradores, né? Mas dos nossos fornecedores, né? A excelência da entrega no ponto final, né? Eu gosto de uma métrica muito legal que a gente pega muito no cenário de quem está investindo, né, de quem está empreendendo, que é o NPS. Né? O NPS é o índice de satisfação ali dos clientes. Então esse também é um indicador que eu acho muito interessante a gente analisar. Ele não é baseado pura e simplesmente em um único setor da empresa, mas a empresa, né, no contexto geral, como se fosse um valuation, né, da empresa. O NPS ele é um indicador que ele beira ao indicador econômico praticamente, né? Então esse ponto eu acho muito interessante. E aí até atrelado ao NPS, eu entro num ponto que é a governança corporativa, né? Ou até os níveis estratégicos da empresa. E eu queria saber com vocês se quanto mais a empresa, né, a governança ou os níveis estratégicos e táticos da empresa promovem uma cultura autônoma ali dos seus colaboradores, no sentido de independência, né? E trazer assim, os colaboradores são o diferencial daquela empresa, né? A gente trabalha no sistema da meritocracia, né? Enfim, vocês acreditam que quanto melhor a cultura for atrelada à empresa, melhor é o nível técnico e né, até educacional, assim, né, compreensivo dos colaboradores? Vocês acham que isso no longo prazo agrega valores na instituição? Lembrando lá que eu falei agora há pouco sobre um valuation, vocês acreditam que deixando esse valor transparente para a sociedade, para os stakeholders, traz um contexto
de maior valor da empresa ou não? Isso hoje em dia é muito internalizado, esses valores. O que vocês acham aí? Eu deixo para o Cláudio aí começar essa. Eu acho isso absolutamente significativo, né? E muito importante. Eu também já trabalhei em multinacionais americanas em que essa questão é muito levado em conta, né? A autonomia, né, que você dá aos membros da sua equipe, né? Porque está uma coisa muito interligada com a natureza humana, né? A partir do momento em que você dá autonomia, é porque você está confiando. E quando a pessoa se sente valorizada, ela investe na empresa e em si mesma, né? Ela quer se aprimorar, então vamos dizer assim. Então, sim, eu acho que a questão da governança, ela tem que estar sempre muito atenta a essa questão hoje, né? De você delegar mais, de você dar mais autonomia aos membros da sua equipe. E como líder, você tem que captar as diferenças de cada membro da sua equipe, né? Você pode ter lá níveis hierárquicos mais definidos, né? Tipo, você vai ter um diretor, depois um gerente, enfim, toda a equipe. Mas é muito importante que você realmente passe a ter dentro da empresa, de aspecto de governança mesmo, essa autonomia, essa segurança, essa confiabilidade, porque aí o funcionário, né, enfim, eu não gosto muito dessa palavra, eu falo sempre, ele retorna isso, né? Exatamente. É um ponto muito interessante. Eu acho que você comentou muito bem até. A gente fala muito da parte dos colaboradores, mas a gente esquece de falar da parte das lideranças. Então, você ter um bom líder influencia absurdamente no nível da sua empresa, né? No nível de performance dela. Então, a empresa que, por mais que ela tenha uma cultura da qualidade voltada à liderança, voltada à independência forte, mas os líderes não têm esse feeling ali, né? Os insights corretos, é um tiro no pé, né? Exatamente, é um tiro no pé. Não adianta, a diferença entre chefe e líder realmente, né? Então, Cara, acho que eu sempre ouvi muito isso do fundador da empresa, da Forbil. Falou, eu não acredito numa empresa onde só o dono cresce, cara, né? Então, ou tá aqui para todo mundo vencer de alguma forma, né? Ou, qual o sentido que vai fazer só o cara, né? É ele ser espectador dele mesmo, né? Então a gente vem com isso, então isso multiplicou, isso pega principalmente quem vem os mais antigos, assim como eu, 13 anos, a empresa tem 15, então estou bem de um princípio de 15 funcionários, hoje para 360 praticamente, então pegou essa essência em todos, então essa confiança, esse DNA, a gente fala muito em DNA lá justamente por isso. No domingo a gente embarcou um colaborador de lá de Palmas para fazer um atendimento de um paciente em Campinas. Então o cara pegou um avião, né, para mandar um medicamento. Então isso é uma demonstração que a galera levanta a mão, eu quero fazer esse atendimento, sabe? Eu atendi plantão na Forbil durante 3 anos, eu vi vários casos ali. Então isso ainda ajuda a fortalecer ainda mais, saber a essência, por que a gente está ali, o que a gente está fazendo. Exato. E é multiplicar isso para a equipe. Então hoje um cara entra e fala, você não está embalando um produto somente, você está embalando uma vida, cara, você está embalando um sonho, uma esperança de alguém. Alguém tá aguardando chegar esse medicamento até a casa dele. Então, é o cara enxergar que o que ele faz vai muito além do operacional, do automático do dia a dia. Então, isso dá, assim, a gente cresceu ali dentro da empresa ouvindo isso do dono, e a gente vivenciando isso. Então, para nós foi muito simples, foi uma forma natural da gente saber, falar, essa é a essência dessa empresa onde eu trabalho. Então, não tem por que não multiplicar. Então ele tem se mantido, cara. E é um valor muito forte que a gente vê aí, né, especificamente na Forbil, eu chamo de o empreendedorismo institucional, né? Então sempre que eu fui fazer minhas visitas aí, né, as pessoas, todos têm a postura de que a empresa é deles também, eles também, todos, né, essa postura é muito bem clara, né, na Forbil, isso é muito legal mesmo, muito interessante.
E eu aprendi muito aí com vocês nesses anos fazendo isso. Com o Serginho então nem se fala. A gente cansou de bater papo em relação a esse assunto, né? E é muito legal a gente ver essa parte e estabelece cada vez mais o fortalecimento dos colaboradores, como a gente está dizendo, e mais especificamente trazendo aí, a gente até estava falando antes aí dos bastidores, a plataforma de treinamento, né? Faz com que os colaboradores sejam os principais, os atores principais ali da parte dos treinamentos. Então isso promove realmente, naturalmente, a educação, conhecimento, melhora a performance, é uma cadeia atrelada a tudo isso, né? Totalmente. Até Isso entrando... Pode falar. Um reflexo, né? É um reflexo. Sim, é um reflexo, sem dúvida. Não tem como, né? A gente fala, começa na governança corporativa, vai descendo, se a cultura está linear em toda a empresa tem nível de performance excelente, né? E aí, entrando um pouquinho nesse assunto também, a gente falando sobre as performances junto com os treinamentos, junto com os perfis de liderança, eu faço um mix e entro novamente, que eu falei lá no comecinho, sobre os treinamentos híbridos, né? Vocês estão enfrentando isso aí realmente no dia a dia? Tá mais intenso esse tipo de treinamento? Qual que é a dificuldade que vocês estão enfrentando aí, né? Quais os pontos positivos e negativos, né? Vocês podem falar aí desses aspectos do treinamento híbrido, né? Hoje em dia na operação, vocês acham que pós-pandemia vai ser mais fácil a gente ter um planejamento de treinamentos híbridos ou naturalmente vai passar a ser tudo online? Qual que é a opinião de vocês aí? Então, primeiro, né? É meio complexo aí. Pontos positivos e negativos dos treinamentos híbridos, e eles vieram para ficar, vão virar mais online ou vão voltar ao presencial? Qual que é a opinião de vocês aí, Serginho? Mas a gente teve uma restrição, né? Até porque receber pessoas, tanto que 80% da empresa tá home office hoje, então eu que sofri muito bullying, né, por fazer faculdade EAD, hoje o pessoal fala, tá vendo? Vocês precisam disso. Tá vendo como o mundo volta? Agora, brincadeiras à parte, mas assim, funciona o treinamento à distância, ele funciona, mas ainda acho que a melhor opção é o híbrido. É o formato híbrido, você tá ali com a pessoa, você passar para ela algo, você vivenciar, até a forma como o corpo, ele fala muita coisa quando você está explicando para alguém, então isso é fundamental. Eu acho que vai existir ainda, porque como eu disse no princípio, essa modalidade digital, ela encurta caminho, então você consegue otimizar isso, treinar uma pessoa muito mais rápido, então ela funciona muito bem, mas ainda acho que o presencial, para algumas situações, é que nem pessoal ainda que fala, nem fechar um negócio, tem que estar ali olho no olho, tete a tete. Exato. Então funciona. Eu não acredito que vai ficar no futuro só online, tá? Eu acho que o híbrido ele vai sim permanecer. Vai ficar mesmo, vai pegar para ficar mesmo. Inclusive a gente está nessa semana estamos num treinamento de BPF que ele é híbrido, né? Então, para algumas pessoas ainda estão presencialmente e outras pessoas estão sendo treinadas online. Eu acho também, eu concordo com o Sérgio, ele colocou muito bem essa questão do corpo fala, né? Quando você está monitorando, né? Quando você está aplicando um treinamento, você percebe muitas vezes a pessoa está captando aquilo que você está transmitindo, né? Eu também fiz um pós-MBA via EAD e eu acho que mais do que tudo, né? Parte muito da pessoa porque ela tem que ter disciplina, né? Então, quando você faz um treinamento híbrido, né? Você tem que ter essa percepção, né? Até mesmo porque depois do treinamento você vai testar, né? Não existe treinamento que você faça e aquilo fica guardado na gaveta. Sim. O treinamento tem uma função para alguma coisa, a não ser que você esteja só dando alguma coisa mais aculturada, aí é diferente. Mas corporativamente a gente sempre faz um treinamento para que você tenha um retorno, né? Então, o que o Sérgio falou, eu concordo.
Acho que o treinamento online ainda não é e não será 100% no futuro, não. Acho que ainda precisamos desse calor humano, dessa presença, para você sentir o retorno, inclusive. Tem funções que só o cara vê uma imagem, é diferente. Sim, sim. Então tem que ter ali ainda a pegada humana, ali estar próximo ali, né? Mexe numa embalagem de um produto, alguma coisa. Tem coisas que não tem como fugir, cara. Tem muita coisa que o online ele supre 100%, mas ainda não. Eu tenho uma concepção que é semelhante de vocês, mas eu discordo em alguns pontos que eu acho que a gente está avançando nesse sentido, mas é óbvio, no curto prazo, logo no pós-pandemia, eu acho que a gente vai retomar mais para o presencial, né? Principalmente áreas comerciais, como a gente estava falando. Porém, alguns aspectos da transformação digital, como por exemplo a realidade aumentada, ela está vindo para ficar e está aprimorando cada vez mais. Então, cada vez mais que nós tivermos o avanço da realidade aumentada, a gente vai conseguir estabelecer treinamentos online mais consistentes. A gente já tem alguns tipos de realidade aumentada que simulam o posto de trabalho do funcionário em 360, né? Então, assim, eu acho que eu concordo com vocês quando vocês falam realmente o corpo ali, o tete-a-tete é importante, e eu acho sim que é importante, mas no curto prazo vai ser esse movimento. No longo prazo, e aí eu acho que a gente está falando para a realidade aumentada chegar no nível de excelência, né, que eu estou trazendo aqui, é coisa de 10 anos, 15 anos, né? Mas... Eu ia falar exatamente isso. Hoje nós, tecnologicamente, não estamos preparados ainda para ter uma qualidade de realidade aumentada muito pungente, assim, entendeu? Concordo. Mas eu acho que é esse ponto mesmo. Cada vez mais que a transformação digital avançar nesse sentido, essas discussões virão mais frequentemente à tona, né? E aí, naturalmente, isso atrela tudo, isso atrela não só treinamento, mas as performances, a parte colaborativa, né? Cada vez mais a gente vai ter que entender esse movimento virtual para poder trazer isso de uma maneira com mais qualidade de vida, né, para nós. Porque também alguns pontos que nós vimos aí na pandemia é importante a gente trazer. Quanto mais home office as pessoas ficaram, né, trabalharam, mais elas diminuíram o seu tempo de deslocamento até o trabalho, mas elas absorveram esse tempo para o trabalho. Então a gente precisa encontrar também um equalizador aí, porque qualidade de vida é tudo, é o que a gente estava falando. Houve um movimento muito forte de alguns postos para home, para o interior, né? Eu tô aqui em Mogi das Cruzes, esse movimento foi massivo, né? O Serginho também acho que pode falar bem sobre isso. E a gente viu nitidamente, aumentou muito esse movimento para o interior. Porém, essa carga horária aí de trabalho, as pessoas estão perdendo um pouco, né? O time, presenteísmo, assim. Até saiu uma matéria no G1, o presenteísmo ele tá mesmo no home office, né? Já existia um presenteísmo do chefe ver você até tarde ali, fazendo horários trabalhando. E hoje é o cara que manda e-mail mais tarde, né? Tá participando de uma reunião online ali até depois do seu horário. Então existe esse presenteísmo, existe uma pressão ali. Acho que aumentou um pouco a pressão agora nos últimos tempos dos caras, tô home office, tá sendo visto o meu trabalho, então aí às vezes o cara se cobra mais e acaba que passa, aí não almoça direito, como é que você já volta para a mesa aqui para mostrar que tá online, que tá ativo. Então assim, isso tem que equalizar, foi o que você bem disse. Hoje eu vejo um movimento de êxodo urbano, né? Já teve o êxodo, agora é um êxodo urbano, a galera Exatamente. em Nova York, em Londres. Essa questão do home office, ela não é nova, né? Muitas empresas, principalmente de tecnologia, já aplicavam. Eu estava lendo uma pesquisa, em 2018 já existiam 3.800.000 brasileiros em home office. Olha só. A característica, é claro, é diferente, né? Eram pessoas vinculadas a freelancers, autônomos. Hoje não. Hoje, com o advento da pandemia, os colaboradores de empresas com sua vida estabilizada numa empresa, enfim, que iam para o escritório, forçosamente, com a pandemia, tiveram que aplicar o home office.
E o que o Sérgio falou realmente é uma questão. É, 98% estão satisfeitos com a questão do home office, também por causa de deslocamento, dedicar mais tempo à família, mas também se sentem mais pressionados. Se sentem mais pressionados, e eu acho que cabe na liderança conhecer o perfil de cada colaborador. Tem pessoas que são mais produtivas à noite e tem pessoas que são mais produtivas pela manhã, entendeu? Então, assim, é importante que você entregue o seu trabalho, o seu resultado, né? Não adianta eu querer preencher 100 páginas de manhã se eu produzo muito mais, sou muito mais produtivo mais à noite. Então tem que ter Exatamente. na liderança esse conhecimento um pouco mais humanizado e sem perder de vista, claro, as métricas e o retorno, né? Então, Perfeito. Assim, Perfeito. É Não um tem nem como. ponto importantíssimo que você tocou, Cláudio. Muito legal mesmo, que eu pouco vejo isso acontecer nas discussões das instituições de um modo geral. Então é algo que estamos, né, já que avançamos na transformação digital, o segundo passo agora é esse tipo de conversa, né? A humanização do ambiente de trabalho no home office, né? Com a transformação digital. até mesmo a gente ainda não tem uma regra trabalhista, vamos dizer assim, Não. Sim, para o home office, né? exatamente. A gente precisa estabelecer isso. E, na realidade, as pessoas estão achando que o home office é assim, eu não vou para o escritório, então eu vou ficar mais, né, à vontade. Não, não é. É. As pessoas estão se cobrando mais, né? Porque é o que o Sérgio falou, as pessoas têm que dizer que estão online. Uhum. Então, se o meu chefe não desligar meu computador, também não vou desligar, É. entendeu? Posso estar fazendo um ovo frito lá na cozinha, mas eu estou online. A questão da gente saber diferenciar o conceito de produtividade com horas trabalhadas. A pessoa pode ser muito Entra num, produtiva. num lance muito grande, cara. Eu vejo muita É, matéria falando também o nível de estresse das pessoas mesmo em casa, sim, crise de ansiedade, muita gente lidando com isso de inúmeras maneiras diferentes, né? sem Aí é o dúvida. lance de disciplina também, o cara entender, pô, eu tô em casa, mas eu tenho que cumprir meu horário de almoço, tenho que cumprir, cara, não é todo mundo, né? Eu tento manter uma regra, uma disciplina no horário que eu paro para almoçar, do horário que eu almoço, do horário que eu desligo o computador, eu tento manter. Hora ou outra a gente não consegue, é uma reunião que estica É, mas se você não se autopoliciar nisso aí, você que entra nessa brisa aí e fica tão acabou. estressado quanto era eu pegar 3 horas de trânsito por dia. Exatamente. Acho que é isso, senhores. Olha, foi um bate-papo incrível mesmo, hein? Muita coisa que a gente trouxe aqui, né? Muita discussão que eu acho que cabe próximas discussões, né? Essa última que o Cláudio trouxe, sensacional, da gente humanizar os postos de trabalho no ambiente do home office. Acho que cabe aí uma segunda rodada aí num próximo momento, né? Mas tem tudo a Opa, ver, Lucas, porque essa interdependência, né, Sim, dos colaboradores na questão mesmo da estratégia colaborativa, ela precisa ser mais entendida no aspecto humano, sem entendeu? dúvida, sem dúvida. Então, assim, todo mundo, é o que o Sérgio falou, todo mundo com DNA ali no sangue, né? E trabalhando para o bem comum, porque a métrica está lá no final, Sim, entendeu? exatamente. Pessoal, acho que é isso. Queria muito agradecer a participação de vocês, terem topado esse bate-papo. Me ter sinto conhecido o honrado Claudinho, pelo prazer. convite. Muito prazer, Sérgio. Muito prazer, Lucas, não te conhecia, né? A gente fez um bate-papo rápido, né, outra vez, mas realmente muito bom. A ideia do papo de diretoria também é estreitar o relacionamento entre as pessoas, né, o networking. Eu acho que isso é muito legal nesse momento que a gente está hoje, né? Então, obrigado aí por terem topado. É muito importante aí para fazer parte do programa. E acho que é isso. Uma próxima aí a gente marca uma segunda rodada. A todo mundo que assistiu também queria agradecer muito a participação, terem vindo o segundo episódio. E é isso, não percam o próximo episódio e até breve, pessoal. Valeu. Muito Valeu, obrigado. Tchau, obrigado. tchau. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.